1 with the video. Is it on? Nós vamos ler Gênesis capítulo 1 por vídeo. Ler por vídeo. Sentiu? Livro de Gênesis, capítulo 1, o princípio. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais, para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Vamos orar. Querido Senhor Deus, obrigado por Jesus, nosso Redentor. Obrigado pelo Espírito Santo que nos ensina. Obrigado por sua palavra, que é poderosa para transformar nossas vidas. Ensina-nos a tua verdade, para que cresçamos na nossa fé e glorifiquemos o teu nome. Que o Senhor seja exalto acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Today we will do part 1 Hoje nós vamos ver a primeira parte of the study of Genesis 1, do estudo de Gênesis 1. and next week part 2. Na próxima semana vamos ver a parte 2. Now we're trying to think about world views at the beginning. Nós vamos tentar ver como a visão do mundo no começo, né? If you look at the first, the world views. Okay, at the first page. Are you on the first page? Okay. If you notice this long English word here, Se você observar uma palavra grande aqui, longa que tem na primeira página, there are two ways to read it, tem duas maneiras de ler. depending on your perspective. Depende da sua perspectiva. God is nowhere, Deus não está em lugar algum, or God is now here. ou Deus agora está aqui. Now, in these two pictures here, what do you see? Agora, nessa foto aqui, o que você vê? Yeah, the picture here. This one right here. Do esquerda. O que você vê? Yeah. Well, it's on. Everyone has a print. Yeah. If you look at it one way, it looks like a rabbit. Se você olhar de uma maneira, você consegue ver um coelho. If you look at it another way, it looks like a bird. Se você olhar de uma outra maneira, você pode pensar que é um pássaro. In this picture, what do you see? Nessa de cá, o que você vê? You see a vase. Vaso. Você consegue ver um vaso Or two faces. ou dois rostos. So every person in the world has a world view. Todas as pessoas do mundo têm uma visão do mundo. Every human being has a philosophy. Todo ser humano tem uma filosofia. And everyone, especially Christians, Todos, especialmente cristãos, are theologians. são teólogos. So every worldview Então toda visão de mundo must answer four questions. tem que responder 4 perguntas. Okay, if you look on page 2, Na página 2. origins, meaning, Origens, significado, morality, moralidade, destiny. destino. Origins, where am I from? Origem, da onde que eu vim? Meaning, why am I here? Significa
Significado. Por que eu estou aqui? Morality, what is good and true. Moralidade, o que é bom e o que é verdade. Destiny, where do I go after this life? Destino, para onde eu vou depois dessa vida? Most people, especially Japanese, A maioria das pessoas, especialmente os japoneses, don't think at all about these eles não questions, pensam nada a respeito dessas perguntas. but they have a viewpoint. Mas eles têm um ponto de vista. So in order to understand the biblical worldview, E para entendermos a maneira bíblica, a visão bíblica, we need to see how the Bible is put together. nós precisamos How the Bible is Nós put together. precisamos ver como que a Bíblia põe tudo isso junto. The big story of the Bible. A grande história da Bíblia. Different ways people have done this is creation, fall, redemption, restoration. Creation, fall, redemption, restoration. It's one way to look at it. Uma maneira de nós vermos ela, tem aí na sua página 2, as 4 figurinhas: criação, a queda, redenção e a restauração. But I think the 7 C's, I think it's even in Portuguese, the 7 C's, outlines the flow of history and biblical redemptive history. Tem as 7 maneiras de vermos como God's flow of history. como Deus conduziu a história. And the Bible gives us a very comprehensive view. Comprehensive. The Bible gives us a very A Bíblia nos dá uma compreensão comprehensive view of the world and of history. A Bíblia nos traz uma visão compreensiva do mundo, né, da história. So, if you look at the first one, is creation, Se você olhar para o primeiro, é a criação, which we'll talk about today. que nós vamos conversar hoje. Second is corruption, A segunda é corrupção, catastrophe, catástrofe, which is the flood, o que é o dilúvio, confusion, a confusão, Christ, Cristo, cross, a cruz consummation. e a consumação. So the Bible gives us the most comprehensive A Bíblia nos traz a mais compreensiva of any worldview. do que qualquer visão do mundo. Now, creation is the foundation of it all. A criação é a fundação ou fundamento de tudo. Okay, page 3. Na página 3. Now, what we're talking about origin. Nós estamos falando sobre as origens. So a lot of people have a view of origins. Muitas pessoas têm uma maneira de ver a origem. But the biblical view of origin Mas a maneira bíblica de ver a origem is creation. é a criação. And Genesis E em Gênesis is the foundation of it all. é a fundação ou fundamento de tudo. Let's look at number 1. What we believe Vamos about olhar para our o número- origins. Yeah, What we believe about our origins will greatly influence our whole philosophy and the way we value life. O que acreditamos sobre nossas origens influenciará grandemente toda a nossa filosofia e a forma como valorizamos a vida. If we are the products of the random forces of nature as taught by the theory of evolution, then there are no real absolutes in life. Se somos os produtos das forças aleatórias da natureza, conforme ensinado pela teoria da evolução, então não existem absolutos reais na vida. And 3, everything, even our moral values of right and wrong, is relative and subject to random change. Tudo, até mesmo nossos valores morais de certo e do errado, é relativo e sujeito às mudanças aleatórias. So 4, there can be real meaning to life only if there is meaning and purpose in its origin. 4. Então pode haver um significado real para a vida somente se houver significado e propósito em sua origem. Therefore, if our world and our existence are the result of design, purpose, and intelligence, our life and universe must have meaning. Portanto, se o nosso mundo e a nossa existência são o resultado do design, propósito,
há inteligência, nossa vida e o universo devem ter significado. The subject of origins is thus very basic and the foundation of all quest for truth, whether it be scientific truth or philosophical and spiritual truth. O sujeito das origens é, portanto, muito básico e fundamento de toda a busca pela verdade, seja a verdade científica, seja a verdade filosófica e espiritual. Now, the theory of evolution is the greatest enemy of creation. A teoria da evolução é o grande inimigo da criação. It's presented as absolute fact É apresentado como um fato absoluto in schools everywhere. em escolas e em todo lugar. From very young age, children are indoctrinated Desde pequena idade, as crianças são doutrinadas nisso. They're indoctrinated in the religious dogma of evolution. Eles são doutrinados Religious dogma. e no dogma religioso. So let's look at this. Number one, the theory Vamos of olhar para evolution isso. Número 1. is deceptively disguised as science. A teoria da evolução é decepcionamento. Deceptively. It's A teoria da evolução é decepcionadamente disfarçada de ciência. sorry, big words. Good training for him. 2, science deals with what can be observed and reproduced by experimentation. A ciência lida com o que pode ser observado e reproduzido pela experimentação. The origin of life can be neither observed nor reproduced in any laboratory. A origem da vida não pode ser observada nem reproduzida em nenhum laboratório. By definition, true science can give us no true knowledge about where we came from or how we got here. Então, por definição, a verdadeira ciência não nos dá nenhum conhecimento de onde nós viemos ou como chegamos aqui. Belief in evolutionary theory is a matter of sheer faith. A crença na teoria evolutiva é uma questão de pura fé. Dogmatic belief in any naturalistic theory is no more scientific than any other kind of religious truth. A crença dogmática em qualquer teoria naturalista não é mais científica do que qualquer outro tipo de fé religiosa. Evolution is the prevailing religious dogma of our time masquerading as a science. A evolução é o dogma religioso prevalecente do nosso tempo, marcado como ciência. Naturalistic materialism is the philosophical basis for evolution. Go ahead. O materialismo naturalista é a base filosófica da evolução. According to this belief, there is no God, no supernatural realm, only the material universe. E de acordo com essa crença, não há Deus, nenhum reino sobrenatural, apenas o universo material. Common sense logic suggests that every watch has a watchmaker. A lógica de senso comum sugere que cada relógio tem um relojoeiro. And every building has a builder. Todo edifício tem um edificador. Every Construtor. structure has an architect. Toda arquitetura tem um arquiteto. Every arrangement has a plan. Todo arranjo tem um plano. Every plan has a designer. Cada plano tem um designer. Every design has a purpose. E cada design tem um propósito. One of the oldest principles of rational philosophy is ex nihilo nihil fit. Um dos princípios mais antigos da filosofia racional é o ex nihilo nihil fit. Do nada, nada vem. Out of nothing, nothing comes. Eu traduzi antes, né? If we just summed up these two alternatives between creation and evolution, here's what we would summarize it as. The two alternatives, the materialistic view would say, ultimate reality is impersonal matter, no God exists. Quero dizer, se resumíssemos essas duas alternativas, a visão materialista diria: a realidade última é a matéria impessoal. Nenhum Deus existe.
The Christian view says ultimate reality is an infinite, personal, loving God. A visão cristã diz: a realidade final é um Deus infinito, pessoal e amoroso. The materialistic view says the universe is created by chance without any ultimate purpose. Nobody times nothing equals everything. A visão materialista diz: o universo foi criado por acaso, sem nenhum propósito final. Ninguém vezes nada é igual a tudo. The Christian view says the universe was lovingly created by God for a specific purpose. A visão cristã diz: o universo foi amorosamente criado por Deus para um propósito específico. The materialistic view says man is the product of impersonal time plus chance plus matter. As a result, no man has eternal value or dignity or any meaning other than that which is subjectively derived. Long sentence. A visão materialista diz: o homem é um produto do tempo impessoal, do acaso e da matéria. Como resultado, nenhum homem tem valor ou dignidade eterna ou qualquer outro significado que não o subjetivamente derivado. The Christian view says man was created by God in his image and is loved by God. A visão cristã diz: o homem foi criado por Deus, à sua imagem e amado por Deus. Because of this, all men are endowed with eternal value and dignity. Por causa disso, por isso, todos os homens são dotados de valor eterno e dignidade. Their value is not derived ultimately from themselves, but from the source transcending themselves, God Himself. Seu valor não é derivado de si mesmos, mas da fonte transcendente do próprio Deus. The material view of morality says morality is defined by every individual according to his own views and interests. A visão materialista de moralidade diz: a moralidade é definida por cada indivíduo de acordo com seus próprios pontos de vista e interesses. Morality is ultimately relative because every person is the final authority for his own views. A moralidade é, em última instância, relativa, porque cada pessoa é a autoridade final para seus próprios pontos de vista. The Christian view says morality is defined by God and immutable because it is based on God's unchanging holy character. A visão cristã diz: a moralidade é definida por Deus, é imutável porque é baseada no caráter imutável e santo de Deus. The materialistic view says that about the afterlife brings eternal annihilation or personal extinction for everyone. A visão materialista diz que toda a vida após a morte traz a aniquilação eterna ou então a extinção total dos homens. The Christian view says the afterlife involves either eternal life with God or eternal separation from Him, either the glories of heaven or the terrors of hell. A visão cristã diz: a vida após a morte envolve a vida eterna com Deus, ou a separação eterna dele, ou seja, as glórias do céu ou os terrores do inferno. So to assume that when you die you will cease to exist is pure faith. To assume that when you Então, die assumir quando você morrer, you just cease to exist você deixa de existir, is faith. é uma fé. Insane faith, I might say. É uma fé insana, eu diria. Because once you die Porque uma vez que você morre and you find out you were wrong, e você descobre que você estava errado, it's too late. vai ser tarde demais. So evolution, we have biological evolution, which A evolução biológica, biological, biológica, okay, which says that everything, all of life started from a little que amoeba or something very, very tiny. Que diria que Cell, a simple cell. It starts from a very Eles dizem que simple, começa de uma pequena ameba, de uma célula. and everything is moving Tudo upward. é movido daí para cima, né? And after millions and millions E of depois years, de milhões e milhões de anos, you have billions and billions of você vai ter mistakes bilhões e bilhões de erros and mutations. e mutações.
and that keeps producing new E life eles vão forms. trazer, continua produzindo novos tipos de vida. Plants, Plantas, fish, peixes, Animals. animais and eventually humans. e eventualmente humanos. Now that is, if you believe that, E se você acredita nisso, I have some desert in tenho- Arizona that I would like to sell you. eu tenho um deserto na Arizona que eu gostaria de te indicar para você ficar lá. But this is presented Mas isso é apresentado as absolute fact. como um fato absoluto. I go to the zoo, Eu vou para o zoológico, I go to an aquarium, eu vou para um aquário, any kind of museum, qualquer tipo de museu, they will have Eles vão etched on the ter- walls this whole scenario eles vão ter nas paredes todo esse cenário, about how we got como here. nós chegamos aqui. But think about it. Mas pense a respeito. If the evolutionary theory is based upon billions and billions of mistakes, Se a teoria da evolução é baseada em bilhões e bilhões de erros, creating new life, criando nova vida, and all of a sudden you are here, de sitting repente here, você está aqui sentado. and you are the product of one Você é um produto de um grand mistake. grande erro. That's good for your self-image. Isso é ótimo para o sua autovisão, So autoestima. everyone here is actually a big mistake. Então todos aqui nós somos um grande erro. Of course, that's not true. É lógico que isso não é verdade. Evolution, from its inception, has been an alternative to creation. Evolution, from its beginning, A evolução do começo has been an alternative tem sido uma alternativa to special creation. by para uma God. criação especial. Evolution isn't simply another viewpoint. Evolução não é simplesmente um outro tipo de ponto de vista. It's a philosophical, it's a philosophical weapon É uma arma filosófica designed to Designed. destroy. designed, projetada para destruir. So, since no one was there at the beginning, Então, desde pensei em inglês, foi mal. Desde que ninguém estava lá no começo, then no one observed the beginning. ninguém observou o começo. So the evolutionist doesn't have any answer to that. O evolucionista não tem uma resposta a isso. But we say God was there at the beginning. Mas nós dizemos, Deus estava lá no começo. So we had someone. Nós tínhamos alguém lá. So the book of Genesis is the foundation of the entire Bible. O livro de Gênesis é o fundamento, a fundação de toda a Bíblia. It gives us the origin of so many E things. nos dá a origem de tantas coisas. On page 7, Na página 7, we have the origin of time. nós temos a origem do tempo. Days, weeks, seasons, and Dias, years. semanas, estações e anos. We have the origin of the Nós universe. temos a origem do universo. And we have basically other religious viewpoints about origins. Is the universe is eternal. That's the alternative. Most philosophical systems A maioria dos sistemas filosóficos believe the universe is acredita que eternal. o universo é eterno. But Mas- science now knows that the universe had a beginning. Mas os cientistas, Science does know now. os cientistas sabem agora que teve um início. That's where they come up with this idea Por of isso que eles vêm com Big essa Bang. ideia do Big Bang. 3. 3. Genesis gives us the origin of order and complexity. Gênesis nos dá a origem da ordem e da complexidade. Man's universal observation of his world is that it is an orderly world. A observação universal do homem do seu mundo é que é um mundo ordenado. Ele é um mundo ordenado. If the universe were not ordered, Se o mundo não fosse em ordem,
but chaotic mas instead, caótico no lugar, science would be impossible. ciências seria impossível. Science is only possible because we can repeat certain things Ciências somente é possível porque nós podemos repetir certas coisas, and test em testar and observe and experiment. e observar e experimentar. Okay, number 4, Número 4, it's shows us the origin of the solar system. nos mostra a origem do sistema solar. Evolution says that the moon A evolução diz que a Lua broke off from pieces of the earth. quebrou de peças que se dividiu com a Terra. But that is a Mas isso é stretch of imagination. um trinco na imaginação, eu não sei. Stretch of the um you have to really. Se você tivesse que realmente, né? The moon is just at the right distance from the earth. A Lua tem uma distância certa, né, da Lua para a Terra. If the moon were any Se a farther Lua tivesse um pouquinho mais longe or any ou um closer, pouquinho mais perto, life couldn't survive. a vida não poderia sobreviver. If the moon were any bigger Se a Lua fosse um pouquinho or maior smaller, ou um pouquinho menor, life on earth wouldn't survive. a vida na Terra não sobreviveria. If the sun were Se any se farther o Sol away fosse um pouquinho mais longe or closer, ou um pouquinho mais perto, the life would not exist on earth. a vida na Terra não If the existiria. sun were any bigger Se o Sol fosse um pouco maior or any smaller, ou um pouco menor, life would be impossible on a earth. vida seria impossível na Terra. The axis of the earth is tilted. Oh, legal, hein? E agora? O eixo, boa. O eixo na Terra, com a Terra são exatos. And this earth is spinning just at the right E eles speed. estão girando numa velocidade exata, né? If it spun faster than it does, if the earth's rotation Se ele rodasse um pouquinho a mais went, do que ele roda, went faster than it's going, do que ele já está rodando, you would weigh 300 pounds. Você Your child would pesaria- weigh 300 pounds. pounds, Yeah. 300 kilos. yeah. Você pesaria 300 quilos. We would be too heavy. Nós seríamos muito pesados. But if it was any slower, Mas se fosse um pouco mais devagar, and we jump up to catch Nós- the volleyball, se a gente pulasse para pegar a bola de vôlei, we just say bye-bye, fly into aí space. você ia voar para o inverso. Everything Bye bye. is just perfect. Tudo é perfeito. So we have the origin of the atmosphere and Nós temos a origem da hydrosphere. atmosfera, da hidrosfera. Well, we're going to look at that next week. Nós vamos olhar isso na semana que vem. We have the origin of life. Nós temos a origem da vida. Life is super, super complex. A vida é super complexa. Very good. Muito bom. Just even the simplest animal, the simplest O cell. animal mais simples, a célula mais simples. You know, Charles Darwin did not understand that. Charles Darwin, ele não pôde entender isso. 150 years ago, Há 150 anos atrás, they didn't understand the human cell, the animal cell, as being complex. eles não entendiam que a célula humana era complexa. As more and more science is being Quanto mais e mais ciências têm advancing, se avançado, you know, they're discovering more and more complexity. eles estão descobrindo mais e mais complexidade. The farther they go microscopically, Quanto mais longe eles vão microscopicamente, it's like a universe. é como um universo. Just like we go macroscopically É como nós vamos with the trillions of stars, macroscopicamente. trillions of stars. and- Nós conseguimos ver Galaxies. trilhões de estrelas e galáxias. Yeah. It's the origin of man. É a origem do homem. It tells us the true nature of Nos man. mostra a verdadeira natureza do homem. We have the origin of marriage. Nós temos a origem do casamento. And that is an amazing institution, is marriage. Essa é uma maravilhosa instituição, o casamento.
What do you have to have a marriage? O que você tem que ter para ter um casamento? Can someone tell me? Alguém pode me dizer? What do you have to have a marriage? O que você tem que ter para ter um casamento? Yeah, male and a female. Um meio, como é que fala em inglês? Um masculino e um feminino. How does evolution Macho e fêmea. explain that? Como que a evolução explica isso? Because the whole process of evolution is Porque- one of death, Todo o processo da evolução... trial and error, death, trial and error. In other words, it was Em outras the palavras, survival of the species, a sobrevivência das espécies. and in order for the organism or animal to reproduce, Em ordem para que os animais se reproduzissem, there has to be both genders. eles precisam ser os dois fecundos? Dois gêneros. But everything is very, 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 Mas tudo very slow in é evolution, muito, muito, muito devagar na evolução, according to the theory. de acordo com a teoria. So it gives us the origin of marriage. Number 9, Essa é a page origem do 10, casamento. Número 9, gives us the origin of Página 10. evil and death. a origem do mal e da morte. Now, Agora, Buddhism, Hinduism, O hinduísmo e Eastern religions view death and suffering as normal part of existence. eles olham a morte como uma A normal part. eles veem como uma parte normal da existência. But the Bible and Christianity sees it as a temporary intrusion. Mas a Bíblia vê como uma espécie de uma intrusão temporária Into God's perfect world. para o mundo perfeito com Deus. There's the origin of language. Existe a origem da linguagem. Language is something very, very remarkable. A linguagem é uma coisa muito marcante. You talk to linguists, Você conversa com linguistas. I'm an English linguísticos. and Ele é you know, we have words that we communicate. Nós temos palavras que nós comunicamos. But how do we get the meaning? Como é que nós pegamos o significado? There's something mysterious about Tem language. alguma coisa misteriosa a respeito da linguagem. The fact you can sit here and understand us O fato de você estar sentado aqui e conseguir nos entender is amazing, é alguma coisa maravilhosa. especially with him. Maravilhosa. Especialmente ele, né? Eu. E agora? Okay, so we have the origin of language. We Nós have temos a origem da the origin of government, linguagem. Agora nós temos a origem do governo. the origin of culture. A origem da cultura, que tem sido governo nem mais da cultura. Right, from the very beginning of Genesis, you have urbanization, Nós temos no começo de Gênesis a urbanização, development of metallurgy, music, agriculture, animal husbandry, writing, education, navigation, textiles, and ceramics. Here? Yeah. I think you forgot to translate that. Nós podemos encontrar na urbanização o desenvolvimento da metalurgia, música, agricultura, escrita, educação, navegação, têxteis, cerâmica. According to evolution, De acordo com a evolução, language, culture evolve very slowly. o idioma ele cresce, a cultura vai bem devagar, né? So they can't accept the early chapters of Genesis. They can't accept the early passages of Genesis because there's language and there's culture and there's metallurgy. Eles não podem aceitar o que Gênesis traz de uma vez só, né? Ele traz a cultura, o governo, como tudo funciona, né? De uma maneira Remember, humans evolved lem- from a primate. Então lembre que os humanos vêm de primatas. And they were very stupid E eles from the são beginning. bem burros, né? So- Estúpidos no So there's começo. no way they could Não tem have como all this eles ter science. todo tipo de ciência. But Genesis contradicts that. Mas Gênesis contradiz isso. We have the origin of Nós nations, temos a origem das nações, the origin of religion, a origem
da religião, true and false. o verdadeiro e falso. We have the origin of the God's chosen people, Israel. Nós temos a origem do povo escolhido de Israel. And one of the most important things, we have the origin of the gospel. E nós temos uma das coisas mais importantes, a origem do evangelho. In the book of Genesis, you find the origin of salvation by grace through God's mercy and a substitute. Você encontra a origem da salvação pela graça através da misericórdia de Deus e de um substituto. And it's all through Genesis. It gives us the seed of the gospel. E através de Gênesis você consegue Semente. Seed of the gospel. Você consegue ver a semente do evangelho em Gênesis. Now, let's go to page 13. Vamos para a página 13. Is Genesis a literal history or allegory? A história de Gênesis é literal ou alegórico? Many, even Christian teachers, talvez muitos professores cristãos want to say that the first chapter of Genesis is just poetry. Eles dizem que o primeiro capítulo de Gênesis é poético. It's an allegory. É uma coisa alegórico. But where do you stop? Mas aonde você parou? If Genesis 1 is allegory, se Gênesis 1 é alegórico, then Adam and Eve are not real people. E Adão e Eva não são pessoas reais. Genesis 3, the fall, então a queda em Gênesis 3 and the promise of a redeemer, e a promessa de um redentor também é alegórico. And you go on and on. You can't. E daí você continua. Não tem como você. You can't treat the word of God. Você não pode trocar a palavra de Deus dessa maneira. Jesus viewed Genesis as literal history. Jesus viu treated biblical creation as account as history. Tratou a criação. Tratou a criação bíblica como história. And next week I'll show you all the scriptures that deal with that. E na semana que vem Next week I'll show you a whole bunch of ele vai mostrar um monte de textos bíblicos a respeito disso. Now another question is, e uma outra pergunta é: are the days of creation literal 24-hour days or long ages? Na criação, o tempo, dia, né? Onde está aqui? Most Christian leaders. Wait. Yeah. Sorry. We're right here. Literal days or long ages. Before that. Yeah. No, but you didn't say that. I didn't? No, you said, but os dias são literais, 24 horas ou não, né? Lá em Gênesis. Teve o primeiro dia, o segundo dia. São literais, 24 horas ou são alegóricos? Most Christian leaders have accepted the fact that the universe is billions of years old. A maioria dos líderes cristãos aceitam o fato de que o universo tem bilhões de anos. Yet clearly from the words of Scripture, God created the universe in 6 literal days. No entanto, claramente, a partir das palavras das Escrituras, Deus criou o universo em 6 dias literais. And Christian leaders can't deny that that's what it says, because that's what it says. E líderes cristãos, eles não podem negar que é isso que ele diz, porque é isso que ele diz. Evening, noite, morning, de manhã, first day. Primeiro dia. Evening, noite, morning, manhã, second day. Segundo dia. It's pretty clear. É bem claro para nós. But people with evolutionary Mas as pessoas evolucionistas doesn't want to see that. Não quer ver dessa maneira. You can translate it any way you want. Você pode traduzir da maneira do que você quiser. The Hebrew word yom means day. A palavra yom em hebraico significa dia e tem 6 deles. Okay. So yom sometimes is used to refer to a general period of time. Yom às vezes significa like the day of the Lord. Período de tempo. General, but that is
true in some cases, most of the A time, maioria das vezes isso é verdade. refers to solar days. Se refere a dias Solar days. solar, Sun. 24 solar significa dias em solares de sol, né? Yeah. So evolution requires billions of years Evolução requer bilhões de anos, because they know it's impossible porque eles sabem que é impossível without time. sem tempo. Christianity doesn't need that. A cristandade não precisa disso. God could have created everything in 1 second, Deus pode criar tudo em um segundo, but he decided to do it in mas 6 ele days. decidiu fazer em 6 dias. Okay. Now I'm going to go Então here. eu vou aqui. Where? Let me see here. I kind of want to skip over some of this. Please read this homework. Eu quero que você leia isso como um trabalho de casa. Eu vou dar um pulo aqui. There's pages 20, Vai na página 21 to 21 29. e vamos ver até o 29. It's homework. Wait. It's an appendix. Wait. They are in appendix. Não. Yeah, don't go to the appendix. Não é para você ir para a página 21. Do 21 ao 29 para você ler em Please, casa. please read that this week. Leia durante essa semana. Okay, this talking about the moral implications. Yeah, that's right. The moral implications. Eu quero falar um pouco das implicações morais. Okay, page 16. Então, a página 16. One principle is important here is that God made everything mature. Um princípio importante aqui é que Deus criou ou tornou tudo maduro. Ele fez tudo maduro. So if we understand that, then there's no room for evolution. Se você entende isso, não tem There's no room for não evolution. tem nenhum espaço para evolução. Now, the great philosophical question. Agora, uma grande pergunta filosófica. Which came first? Qual veio primeiro? The chicken or the egg? A galinha ou o ovo? What is your answer? Anyone have Qual an seria answer? a What came first? sua resposta? Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Chicken? Alguém quer? Everyone's very smart. Todo What do you mundo é say, Jerry? esperto, hein? Enzo, what do you say? Chicken? Enzo, qual que você acha que veio primeiro? A galinha ou o ovo? Chicken. Chicken! Oh, galinha. God made everything mature. Porque Deus fez tudo maduro. Was Adam and Eve created as a baby? Adão e Eva foi criado bebê? No. Não. So which came first, Qual plants veio or primeiro? seeds? As plantas ou as sementes? Tá aqui. Plants. As plantas. Were Adam and Eve created as infants or full-grown adults? Adão e Eva foram criados como bebês ou adultos crescidos? Now, we know that the Nós stars are sabemos que as very estrelas far distant. estão bem longe And it takes light a long time to reach where we are. e demora anos para a luz chegar até nós. So even some Christians say, well, the earth must be millions of years old or billions of years old because we can see the light from the sun. The earth must be billions A Terra deve ter bilhões de anos because we see the porque light nós from vemos a luz stars. das estrelas. Então, como demora muito, né? Para ver. God, did it take millions of years Deus- for the light to reach from the stars to reach earth? Levou milhões de anos para que a luz das estrelas atinja a Terra? God did not create eggs, seeds, or babies. Deus não criou ovos, sementes ou bebês. God created chickens, plants, adults, and stars with their light already visible from earth. Deus criou galinhas, plantas, adultos e estrelas com a luz já visível da Terra. Now, we're going to go to Genesis 1, Nós 1. agora vamos para Gênesis 1:1. We'll finish up, Então vamos hopefully, terminar sometime with the next 3 hours. na esperança de terminar aqui nas próximas 3 horas. Haha. All right, now we have, in the Hebrew language, we have 7, Nós temos na palavra em hebraico 7 palavras. and they're very, on page 17, Na página 17, they're very straightforward. eles são palavras diretas assim, jogadas. Bereshit
Bereshit means beginning. significa começo. Genesis Gênesis means beginning, significa começo, but it's from Greek. mas é da palavra grega. The Hebrew title for Genesis Mas o título em hebraico para Gênesis is Bereshit, é Bereshit, because it's the first word que é a in primeira the palavra book. no livro. Bara, Bará create. significa out criado, of nothing. do nada. Ex nihilo. Ex nihilo. And Elohim, Elohim. the name for God, Elohim é o nome in para Deus. plural form. No plural, no plural. Hashemayim, Hashimah sky, é o heavens, céu, and the os earth. céus. Yeah. It's earth. I think it's earth. Ele acha que é a terra. Yeah. So creation cannot be. It isn't. It is. Okay. Aha, Eretz é Aharetz. terra. Okay, means earth. So we have Significa terra. heaven and earth. And it's Céu e terra. 7 words. Tem 7 palavras. Very simple, Bem simples, very profound. mas bem profunda. Okay. Ok. And I want to Tudo make bem. the point: creation cannot be scientifically proven. As ciências não pode ser here? A criação, oi? A criação não pode ser cientificamente comprovada, But creation is not unscientific. mas a criação não é não científica. Okay, for example, Herbert Spencer, Por exemplo, Herbert Herbert Spencer, scientist who was he was an evolutionist, but he won a Nobel Prize for distinguishing 5 ultimate scientific ideas. Então, Herbert Spencer, ele era um cientista conhecido que ele concluiu que existe 5 categorias: Time, force, o tempo, a força, action, a ação, space, espaço and matter. e matéria. According to Spencer, these 5 De acordo com manifestations of natural phenomena comprise everything that is available to scientific examination. De acordo com Spencer, essas 5 manifestações dos fenômenos naturais compreendem tudo que está disponível para o exame científico. Genesis 1:1 contains all 5 of them. E Gênesis 1:1 tem todos esses 5. In the beginning, No time, começo, o tempo. God, force, Deus, a força. created action, Criado, a ação. the heavens, space, Os céus, o espaço. and the earth, matter. E a terra, matéria. This one verse also refutes Esse versículo se recusa. this one verse refutes all false human philosophies. Escuta. Esse primeiro versículo ele refuta todas as falsas filosofias. It refutes atheism Ele refuta o ateísmo, because God created the universe. porque Deus criou o universo. It refutes pantheism, Ele refuta o panteísmo, for God is transcendent. porque Deus é That which he transcendente para o que ele criou. It refutes polytheism, Ele refuta o politeísmo, for one, I should say, triune God. Porque eu diria que existe um trino Deus, Created all things. criou todas as coisas. It refutes materialism, Ele refuta o materialismo, because matter had a beginning. porque matéria teve um começo. It refutes dualism, Ele refuta o dualismo, because God was alone. porque when he Deus created. estava sozinho quando criou. Again, I want to emphasize Eu quero the de triune novo God was alone. enfatizar que o Deus trino estava sozinho. It refutes humanism, Ele refuta o humanismo, because God, not man, is ultimate reality. porque Deus, não o homem, é a realidade final. And it refutes evolution, E ele refuta a evolução, because God created all porque things. Deus criou todas as coisas. The days of creation can be seen in 2 phases. Os dias da criação podem ser vistos de duas fases. Yeah. Em 2 fases. Oh, you have it there. If you go to a pet shop to buy fish, Se você for para want to buy a pet fish. como é que fala, pet shop?
Ah, em português pet shop, beleza. Pet shop comprar um peixe, then you better be sure you have an aquarium at home então você tem que ter certeza de ter um aquário em casa to put it in. para poder colocar o peixe. Car manufacturers make cars, As fábricas de carro, eles produzem carro, but they have to make sure that there are roads. mas eles têm que ter certeza de que tenha estrada. What good is to make a train O que bom tem em fazer um trem if there are no tracks to se run não on? tem trilho para ele andar? So, if you look at the chart Então, se você on olhar page para 19, esse quadro na página 19, you see day one. God, we're going to look at você next consegue ver aí week. We're going to go. no dia 1, na próxima We're semana going nós to vamos walk ver through isso. all 6 days. Nós vamos next ver week. todos os 6 dias no próximo God created semana. light, Deus criou a luz. so that in phase 2, Na fase 2, he can create the luminaries. ele criou os luminares. I have the wrong word there. Then in day 2, he creates the waters. Do dia 2, ele criou And the as sky. águas e os céus, o firmamento, no caso. So that by day 5, Então, no dia 5, he's ready to put the birds ele in the estava air. preparado para colocar And the as fish aves in the sea. nos céus e os peixes no mar. In day 3, he E no creates dia 3, dry land and vegetation. Ele criou a terra seca e a vegetação. So that way he can Então, put the land para que ele creatures, possa colocar as criaturas including no dia 6, including insects. incluindo insetos. How many like insects? Quantos de vocês gostam de insetos? Well, at the beginning, they were very necessary. If you don't have No insects, começo era muito necessário. if you don't have insects, Se você não tem insetos, then the whole ecological process todo dies. o processo ecológico morre. Plants need insects. As plantas precisam dos insetos. Insects need plants. Os insetos precisam das We'll plantas. talk about it next week. Nós vamos conversar um pouco disso semana que vem. Here's the principle. Aqui está o Creation princípio. is not Criação a process God initiated. It is something God completed. A criação não é um processo iniciado por Deus. É algo que Deus completou. Yeah. Because Não é apenas, né? some theistic evolutionists, Então, os cientistas evolucionistas and there are many Christians that hold that, e muitos cristãos, see that God just Vem desse- initiated a eles process pensam que ele começou um processo that took millions of years que to. levou milhões de anos para fazer. Now we're going to wrap up with some Bom, principle here. Everything in the universe and creation was eternally in the mind of God. tudo na criação estava eternamente na mente de Deus. That is amazing. E isso é maravilhoso. God does not need to study or research. Deus não precisa estudar ou então pesquisar. Heaven does not have a research and development department. Os céus não têm um departamento de pesquisa e estudo. Where they come up with new ideas, Que eles vêm e trazem novas ideias, new technologies. novas tecnologias. God never forgets anything. Deus nunca esquece nada. He doesn't need to learn anything. Ele não precisa aprender nada. God knows everything there is to Deus know, sabe tudo o que precisa saber. totally Totalmente and instantly. e insistentemente. Ou permanente. The stars and the galaxies, As estrelas e as galáxias there are trillions and trillions Tem- of stars. têm trilhões e trilhões de estrelas. Each star Cada estrela is different, é diferente, like our fingerprint como nossa digital, or our snowflake. ou como um floco de neve. And the scripture says that God E has as given a name escrituras- to each one. Dizem que Deus deu nome para cada uma delas. God knows how many Deus, grains of sand are in the Sahara Desert. Deus sabe quantos grãos de areia tem no deserto Sahara Desert. no deserto do Saara.
God knew about the water cycle. Deus sabia da ciclo da água. How many of you know the three phases of the water? Of the Quantos de vocês hydrological? sabem que existem as três fases? Anyone know? Alguns sabem? What? Alguém sabe? Aqui o quê? Sólido gasoso. Okay, those are the three states of matter. There are três estados de matéria. Não, eu estou dizendo Cycle. do ciclo hidrológico Evaporation, de evaporação, condensation, condensação, precipitation, precipitação. and it goes back again. E aí volta de novo. Cycle. É um ciclo. Vai de novo. É o quê? And no new water is produced. No new water Não is existe produced. água nova sendo produzida. This water Essa água is probably Provavelmente. thousands of years old. deve ter muitos anos de mais de milhões de anos. Somebody drank Mil it anos ou dois. in some ancient civilization, Tem uma civilização antiga, and it went through the process of evaporation, E daí condensation, evaporou. precipitation. condensou. Você entendeu, né? Think about that the next time you flush the toilet. Lembra toda vez que você for apertar, puxar a descarga do But banheiro? it's genius, É genial. and you need the sun Você precisa do sol to operate it. para operar This is isso. just one. Isso é só um. Okay, it was in the mind of God E before. isso He estava na created. mente de Deus antes dele criar. How about the DNA? E sobre o DNA? The DNA is O DNA computer program é um programa de computador that contains all que the existe information toda a informação. about what your physical features would be, Como o seu futuro físico será. maybe psychological features. Talvez até como psicológico. O seu, And we've only recently discovered e this, nós acabamos recentemente de descobrir isso. and it's full of E information. existe tá cheio de informação. Thousands of volumes of information are in your body. Milhões de Thousands of volumes of books existe of information. milhões de livros, It's coded information. informações, né? Vamos aqui, informação. Tem um monte de informação dentro de você. Human anatomy. A anatomia humana. Think about the human body. Pensa a respeito do corpo humano. We have about 9 or 10 different Nós temos 9 ou 10 diferentes systems in our sistemas no nosso corpo that work independently, que funciona independentemente. É isso aí, independentemente. yet they interface with the other systems of the body. Que trabalha com outros sistemas do nosso corpo. And if one of those systems fails, Se um deles falhar, the whole body fails. o corpo inteiro You falha die. e você morre. This is incredible. E isso é incrível. But it was totally in the mind of God Mas before he tudo created isso estava na mente de Deus antes dele criar. the human brain. O cérebro humano. The human brain is an amazing. O cérebro humano é incrível. It's still mysterious to Continua scientists. misterioso para os cientistas. How about human technology? E sobre a tecnologia Where humana? did human technology come from? Da onde isso veio? Humans are very proud. Os humanos são bem orgulhosos. They say, "Look, we don't need God. Look at what Nós não we made." precisamos de Deus. Olha o que nós fizemos. But you know something? Mas sabe de uma coisa? All of human knowledge is a mere footnote to God's knowledge. Todo conhecimento humano é uma mera nota de rodapé para o conhecimento de Deus. God knows much more than we would ever imagine. Deus sabe He's very wise. muito mais do que a gente poderia pensar e imaginar. Deus é Therefore, bem sábio. we can Então, trust God for everything in our daily lives. entretanto, nós podemos confiar Deus por tudo em nossas vidas diárias. God is the first Deus é and o the cause of all primeiro, beings. He's the first, he's primary, Ele é o primeiro and the cause of all beings. e a causa de todo ser.
Acts 17:24. Atos 28. 17, 24 The e God who 28. made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by hands. For in him we live and move and have our being. O Deus que fez fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. So, if God is the first of all beings, Se Deus é o primeiro de todo ser, therefore God must be first in our daily lives. então Deus tem que ser o primeiro nas nossas vidas diárias. All reality is defined by Toda God. realidade é definida por Deus. Proverbs 9:10 says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is insight." Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é o entendimento. So when you pursue education, Então, quando você persegue busca a educação, don't leave God out of it, não deixe Deus fora dela, because He's the beginning of porque knowledge and Ele wisdom. é o começo do conhecimento e da sabedoria. Therefore, we must be diligent students of God's Word. Entretanto, nós devemos ser estudantes diligentes da palavra de Deus. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good, acceptable, and perfect. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. People who leave God out of their lives will Pessoas que deixam Deus fora das suas vidas self-destruct, vai se destruir, because we were made by God porque nós somos feitos por Deus and we are made for e God. nós fomos feitos para Deus. And like a fish who wants to live on the land, Como um peixe que quer viver na terra, he will perish. ele vai morrer. Well, let's pray. Vamos orar. We thank you, our great God and Creator, Nós te agradecemos ao Senhor, que é o Criador, in your matchless wisdom, e pela sua tamanha sabedoria that you made us. que nos fez. We want to give you honor and glory Nós and queremos praise. te dar a honra, a glória e o louvor. Please help us to keep you as priority. Nos ajude a te colocar como prioridade. Help us not be bullied by evolutionists, Nos ajude a não sermos maltratados por evolucionistas. to make us feel guilty that we Nos believe in faz- creation, A sentir culpados por acreditar na criação. but to be strong in our Mas- convictions and beliefs. Sermos fortes na nossa crença e no que cremos. We pray in the name of Christ. Nós Amen. oramos em teu nome. Amém. Amen.